Ei pessoal, tudo bom? Eu vou falar sobre o conto O Espelho, de Machado de Assis, que é um texto muito breve. Então, do mesmo modo que eu fiz uma pequena observação no conto O Negrinho, pedindo para que vocês entrassem aqui na internet, procurassem o conto, eu peço para que vocês procurem o conto O Espelho, tá? Enfrentem o texto e voltem aqui para conversar comigo. Caso você já tenha lido, fica aí e me acompanha nos próximos 10, 15 minutos, certo? Então vamos lá. O conto Espelho, ele foi publicado na coletânea Papéis Avulsos, de 1882. Portanto, um dos textos ali na base da produção realista de Machado de Assis. Memórias Póstumas de 1881. Essa coletânea é do ano seguinte. O conto, ele começa com um grupo de homens debatendo metafísica, filosofia, uma série de assuntos, e eles reparam num sujeito num canto que, homem mais maduro, que não interage com ninguém. Eles querem saber, qual que é a opinião, qual que é o juízo do sujeito. O sujeito se chama Jacobina. Aí o sujeito diz assim: olha, eu vou contar a minha história, mas eu digo desde já que se alguém me interromper, se alguém me questionar, eu paro imediatamente e saio por essa porta. Então, veja esse traço da personalidade do sujeito, alguma coisa entre a arrogância, uma certa prepotência, Isso vai fazer sentido mais pra frente. Aí ele começa a contar a história dele, que muitos anos antes ele era um rapaz jovem da província e ele conseguiu uma posição para ser alferes, e foi uma comoção, no lugar de onde ele vinha, porque era muito raro um jovem conseguir uma distinção tão grande, e as pessoas o ajudaram e tal. E ele confessa que houve aqueles que sentiram muita felicidade por ele, mas é claro que havia aqueles que eram os invejosos, aqueles que olhavam com um certo rancor, um certo ressentimento por ter sido ele o escolhido, Mas enfim, ele foi para a capital, ele entrou, para a guarda, e aí ele voltou fardado. E aí, diante da farda, é claro, que as pessoas vão sentir ainda mais, uns admiração e alegria, e outros mais inveja. O fato é que todos elogiavam a farda, todos o achavam uma grande coisa por ter uma farda de alferes. E foi uma alegria muito grande, e ele recebeu o convite de uma tia Marcolina, para fazer uma visita a ela. E ele foi. E a tia, muito solícita, mandou arrumar a casa, mandou preparar um quarto para ele. E no quarto, ela mandou trazer da sala um espelho que os parentes, antepassados, tinham comprado de algum vendedor no tempo de Dom João VI. Então ela fala assim, o narrador fala que é o próprio Jacobina, que é uma mobília, uma peça de mobília aristocrática, com ares de nobreza, mas que já lhe descasca a tinta dourada da moldura. E é interessante porque o Machado, astuto observador, ele coloca nas entrelinhas um retrato da época dele. Então o Machado fala da sociedade, mas ele fala por meio do indivíduo, e não fala do indivíduo por meio da sociedade. Isso é o realismo característico de Machado, que o aproxima de autores como Dostoiévski, por exemplo. Ok? Então ele é instalado lá muito bem, e as visitas vêm vê-lo e o exaltam muito, e o elogiam, e o ego dele se infla com aquilo. Ele gosta de ser bajulado, de contar as histórias. Mas aí um dia a tia Marcolina é surpreendida com um chamado para que ela vá fazer um parto muito difícil, longe dali. E o marido da tia Marcolina, o tio, ele
vai perseguir uns escravos que fugiram. E ficam então, né, só o Jacobina e praticamente os animais da casa, né? Não fica mais ninguém além dele, né? Assim, é ele e a solidão. Aí nos primeiros dias, claro, ele sente sozinho, mas ele come alguma coisa, ele procura se distrair. E tira, claro, ele tira a fada, não tem porque ele usar a fada naquele momento. Mas com o passar dos dias, ele vai percebendo que, né, aquela situação não é agradável. Mas não é só solidão, não é porque ele está sozinho. Também não é porque ele tem medo de que alguma coisa lhe aconteça. É algo que ele não entende. Tá? E aí, ele se olha no espelho do quarto, ele olha de novo, e ele percebe que alguma coisa está errada. E aí, reparando bem, ele começa a notar que é como se os traços dele estivessem meio apagados, como se a imagem dele estivesse ficando, como posso dizer, esvaída. Como se essa imagem que ele visse no espelho sem a fada fosse uma imagem, apagada. Quando ele começou lá atrás a contar a história para os amigos, ele conta essa história como uma espécie de evidência, um caso evidenciador de uma teoria. A teoria de que a alma humana é como uma laranja com duas metades. Então, existe uma alma interior e uma alma exterior. Tá? E que há um equilíbrio entre elas. Tá? Então, a alma interior seria a nossa essência e a alma exterior a nossa aparência. Mas muitas vezes há que a alma exterior se sobrepuja à interior, de modo que nós não somos aquilo que nós essencialmente somos, mas nos tornamos aquilo que aparentamos. Nada muito novo para quem já conhece um pouco da obra machadiana, a teoria das máscaras, né? O jogo que Machado faz com a essência e com a aparência. Que nesse ponto, aliás, tem um ensaio maravilhoso, né? Um ponto muito interessante. Pois bem, o Jacobina está naquela situação, né, de se achar, será que estou maluco? Será que estou variando? O que está acontecendo? E ele tenta fazer um experimento. Pensa assim, eu vou vestir a fada. Vou me olhar no espelho. Aí ele veste a fada, se vê no espelho, e o que antes estava apagado reassume os seus contornos. E é então que ele se apercebe que, no caso dele, a alma exterior se sobrepôs à alma interior. Por isso que, sem a fada, ao se olhar no espelho, o que ele via era um ser pela metade. O que ele via era um reflexo de um meio homem. Um homem, né, cuja alma estava mais debilitada do que ali, porque ele estava sem a fada. E aí, ele entende o que acontece com ele, e mais alguns dias se passam, até que as pessoas voltem e a vida siga. Tá? O enredo do texto é basicamente esse. Tá? Texto curto, o texto pode ser amplamente explorado. Tá? Eu acho que alguns pontos importantes estão nesse jogo entre a essência e a aparência. Tá? Essa teoria da alma humana, que se aplica a inúmeras personagens. Tá? Inclusive a relação essência-aparência, ela entra na obra machadiana por influência de Schopenhauer. Mas há um jogo de essência e aparência, por exemplo, no Conto Amor, quando nós pensamos que existe uma casca da Ana, mãe, da Ana, esposa, da Ana, dona de casa, que é a aparência da Ana. Então, de certo modo, para Ana, a casca do ovo existencial é o apartamento, é o marido, são os filhos. É aquilo que o narrador chama de a raiz firme das coisas. Aqui ela se apega para determinar a sua existência. No caso do Jacobina, essa raiz firme é a fada. A fada é a casca do ovo existencial dele. Compreender a relação? Tá? Lembrando que no Conto Amor existe a imagem do ovo. Um outro
Um outro ponto que eu acho importante ressaltar é uma ironia fina em Machado para falar dessa projeção social exagerada que há na figura do senhor alferes no momento em que toda a estrutura hierárquica do império se encontra bastante decadente, né? Ele poderia ter escolhido qualquer outra circunstância, sabe? Ter se tornado médico, por exemplo, ter se tornado um grande comerciante, ele causaria inveja da mesma maneira. Mas ao escolher o alferes, ele está se referindo a uma posição dentro da hierarquia do império. E é um império decadente. E essa decadência do império, né, ela é metaforizada, né, com a sutileza machadiana, na moldura dourada, porém, né, descascando, porém se arruinando, se esfacelando do espelho que a tia Marcolina colocou para ele. Ok? Espero ter ajudado, mas também espero que você olhe o conto, né? Você olhe o texto com cuidado, né? E aí procure fazer as correlações. Eu creio que vai ser muito fácil. Ok? Então é isso, pessoal. Tenham bons estudos. Espero ter ajudado vocês mais uma vez. Abraço.